Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que nos assiste aqui no canal da APNC, Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, pelo nosso canal do YouTube, pela nossa plataforma e pelas redes sociais também. Este é o programa APNC com você, um programa no qual nós debatemos temas diversos de interesse, temas relevantes, sempre com algum convidado que desenvolva o tema proposto. Muito bem, a Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, a APNC, é uma entidade privada e democrática, sem fins lucrativos, que visa congregar os profissionais atuando com a numerologia cabalística, oferecendo-lhes suporte, legalidade, benefícios, por meio de parcerias com fornecedores de serviços essenciais ao seu exercício profissional. Além disso, visa unificar os preceitos e fundamentos da numerologia cabalística em torno de suas bases científicas e psicológicas como recurso eficaz no autoconhecimento e harmonização de vidas humanas e de empreendimentos corporativos. Aos consulentes, de um modo geral, e ao público em geral, a APNC quer ser também uma fonte de referência para quem busca um profissional de numerologia cabalística, seja para fazer o seu mapa pessoal ou para uma consultoria empresarial. Os profissionais filiados à associação são referendados por um código de ética e postura profissional. Muito bem, hoje nós temos como tema do nosso programa APNC com você um tema bastante delicado e até polêmico. Data de nascimento, determinismo ou livre-arbítrio? Até onde cabe a nós interferir e escolher a data de nascimento para um filho, para o nosso filho? E nós, profissionais de numerologia cabalística, até onde podemos interferir nisso? Será que podemos? Será que isso é certo? Nós vamos saber logo mais. Nós sabemos que certas coisas são de nossa responsabilidade e outras são do determinismo superior. As que são de nossa responsabilidade estão sob a guarda do livre-arbítrio. As que são do determinismo superior geram nosso destino e não devemos interferir, apenas cumprir. Então, nesse programa, nós vamos debater esse assunto. E para nos abrilhantar neste programa, nós temos a presença do nosso querido amigo, já podemos dizer assim, porque ele se sente inteiramente à vontade aqui conosco, como estando em casa, o Paulo Meirelles. Ele é psicoterapeuta transpessoal, é natural de Caçador, estado de Santa Catarina, atuando desde 2005 em consultório, com atendimentos que envolvem a compreensão total do ser nos campos físico, mental e espiritual, da essência à aparência do ser. Em 2011, iniciou atividades em cidades parceiras e nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, assim como atendimentos à distância online. Ele é pós-graduado em psicologia transpessoal, regressão terapêutica, hipnose clínica, psicoterapia reencarnacionista, mestrado em Reiki, terapeuta, trabalha com terapia, com a cromoterapia e massoterapia, iridologia, é palestrante motivacional e espiritual, ministrante de cursos de Reiki e constelações familiares. Paulo, seja muito bem-vindo, você já é nosso amigo, está em casa e, por favor, fique à vontade aí para suas considerações iniciais. Saudações a todos, aos companheiros, Luiz, a Josi, a Rosa, agradecendo essa rica oportunidade e essa maravilha que é detectar de onde que viemos, o que estamos aqui, qual que é a nossa missão, o que precisamos ter ou ser, e o que levaremos e para onde iremos. E tudo isso conjuga uma consciência da nossa realidade física, que é a somatização do tempo, que 1 mais 1 dá 2,
e que em alguns pontos 1 mais 1 é 1, dependendo da situação quântica ou espiritual que a gente agrega nesse conceito da nossa conexão da vida física na consciência e aquela que é invisível, mas que nos borda, que é a sensação do viver e progredir. Muito obrigado por essa oportunidade e aos ouvintes. Muito bem. Probleminha com a internet aí, mas nada que nos impede de tocar para frente esse programa. Eu conto com a colaboração da Josi Miranda e da Rosa Capitani também, abrilhantando esse programa. Parece que a imagem do Paulo travou. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, tudo bem? Estamos online aqui. Eu estou ouvindo bem. Tá, ok. A imagem só travou um pouquinho. Vamos lá. Então, eu conto aqui com a colaboração das minhas colegas Josi Miranda e Rosa Capitani. E esse programa, a PNC com você, é um programa de conversa informal, de bate-papo. Então, nós vamos debater esse assunto, vamos conversar de uma maneira bem informal, muito intuitiva, claro, né? E eu vou colocar a primeira questão para você, Paulo, para iniciar essa nossa conversa aqui, né? Nós, na numerologia cabalística, trabalhamos a partir do nome e da data de nascimento do ser humano. E o nome nós sabemos que é uma escolha dos pais, né? No exercício do seu livre-arbítrio, tá? Vamos, digamos assim. Mas o que vem a ser livre-arbítrio, né? Há muitas controvérsias quanto a isso. Eu tenho um conceito particular meu, que para mim livre-arbítrio é uma certa liberdade que nós temos dentro do determinismo, que nos permite o como fazer e não o que fazer, porque o que fazer está determinado. Então nós temos o livre-arbítrio, que é o como fazer. Vou andar mais depressa, vou andar mais devagar, vou fazer bem, vou fazer mal, e o arbítrio me traz as consequências das minhas escolhas. A data de nascimento, do nosso ponto de vista, pelo menos na nossa percepção particular, é do determinismo e não nos cabe interferir. É uma coisa do planejamento, vamos dizer assim, do pessoal lá de cima, né? E eu tenho colocado muito isso, até publicamente, né? Eu gostaria de saber de você, Paulo, na sua experiência com as suas atividades terapêuticas e como espiritualista, como você vê essa questão do nascimento, da vinda de um espírito para cá no mundo, nascendo em corpo para viver uma experiência evolutiva aqui. Por favor, fique à vontade, Paulo. Veja bem, todo o espírito que vai vir para uma existência, a maioria, nos últimos tempos, aí, é reencarnatória, é uma repetição de ano, o espírito já vem com bagagens de coisas mal resolvidas lá atrás. Então, no mundo espiritual, é feito um planejamento reencarnatório, lá no plano espiritual extrafísico, antes da pessoa, do espírito, né, ir para a reencarnação, dando toda a liberdade para que ele escolha o que ele quer ser, o que precisa reparar no campo terreno, na existência futura que está a se iniciar. E aí, também é feito um mapa de planejamento, depois disso um contato fluídico, né, com os futuros pais, e depois vem a ligação do espírito à matéria. Nesse período em que acontece isso, a consciência do espírito fica num torpor, numa sonolência temporária, justamente para esse tempo, até ele agregar a situação do nascimento. Depois vem uma magnetização, digamos assim, ligado ao espermatozoide e o óvulo, né? Lembrando que o espermatozoide, o homem, que é o macho, que é o futuro pai, ele sempre se renova no corpo do homem, enquanto que o óvulos na mulher, eles já vêm todos prontos para uso durante a existência. Então, ela é mais completa nesse ponto, não que seja uma vantagem, mas é um agravamento por ser mãe, que é visceral, né, lá no futuro. E depois vem a fecundação, que é o início da vida física, e a formação do feto, que é a matéria física, que é o corpo físico.
Então, toda essa gradativa que eu procuro passar para vocês, por experiência do que a gente entende, né? Gradativamente, o espírito vai se distanciando do espiritual para se aproximar do físico, numa vida em que ele vai deixar isso e jogar no esquecimento. Então, é toda uma transição grande. E aí acontece a fecundação, que, falando-se de numerologia, ela não sei se é considerada, no entendimento numerológico, não importa qual tipo que seja a numerologia, de já estar nascendo uma data para isso, porque não pode se precisar isso. A consciência humana, nem a ciência, nem a medicina, nem os próprios espiritualistas conseguem determinar o exato momento, considerar no futuro da numerologia e colocar como uma opção de carimbo do nascimento, que é um número, que é um momento, que é uma cena fragmentada ligada a isso. E, então, nessa sequência que começa todo o desenvolvimento do feto, esse adormecimento do espírito de consciência vai até o quarto, quinto mês, quando ele começa a interagir já com a mãe, porque ele já está reencarnado, já é um ser existente e nascido a nível de consciência. Mas esse torpor que essa cerração que fica na mente, justamente para se adaptar, e do quarto mês ou quinto ele começar a se comunicar com a mãe através de movimentos, situações, e criando uma consciência desse distanciamento que ocorre assim. Então ele começa a interagir já nessa atual encarnação, que é a vida, que é a atualidade, que é que é a linha do tempo desse viver, ele sendo homem ou mulher, né? Não importa que ele é eterno. Então, ele está no mundo, uma evolução espiritual eterna, não importa que campo que ele esteja, num campo terreno ou num outro local ou planeta habitado desse universo todo, certo? E aí vai adiante, vai seguindo até o 7º mês, quando a consciência começa impregnada da atual vida, que vai até o 8º e 9º mês, e aí a lucidez começa a se fazer presente, e aí esquecer o passado, que é todo aquele campo de caixa preta do avião, digamos assim, onde está depositado, por ser reencarnação, um arquivo do que houve na última existência e as precedentes. Eu falo esse assunto precedentes porque todos que estão no mundo terreno atualmente são seres reencarnatórios. O nenenzinho que nasceu ontem é só o corpo que é novinho, é iniciante. O espírito já é muito vivenciado, muito ancestral, justamente para justificar e acertar aqui no plano terreno um burilamento nessa oficina chamada Terra daquilo que ele precisa. Então, existe toda uma programação nisso. Aí o livre-arbítrio, ele é do físico, do espírito já consciente das tuas ações, antes e depois de reencarnar, e o determinismo é do plano espiritual, do poder criativo que chamamos de Deus, que rege o quê? Numa membrana ou engrenagem de coerências corretas, sempre vai dar certo e progredir. Quem deixou de progredir ou estacionou é a atitude dos espíritos a cada existência, não importando o plano que ele vive. Muito bom, Paulo. Ótima introdução para o nosso bate-papo. Nós somos realmente viajantes de muitas jornadas. Já passamos por aqui muitas vezes e estamos aqui de novo. Isso significa que é por alguma necessidade, ou de aprendizados, certamente de regenerações e reparações, evidentemente, porque, como eu digo sempre, a nossa pilha de faturas pendentes para quitar ainda é bastante significativa, né? E nós estamos aqui, então, cumprindo esse nosso projeto, esse projeto evolutivo. Josiane Rosa, por favor. Vocês sabem que aqui o bate-papo é descontraído, então é só abrir o microfone e soltar o verbo. Alô, claro. Posso falar, então. Primeiramente, obrigado aí, Luiz, né? Obrigado aos colegas aí, Josi e o Paulo, né? Minha gratidão por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, trazendo essa bagagem aí de conhecimentos, né? E toda essa energia. O Paulo falou uma questão ali que vai até, na verdade, uma pergunta aí para ti, Luiz, e para a Josi também. Porque ele falou sobre a concepção, a data de concepção, nem a ciência, né? Nem a espiritualidade tem como a gente saber isso, né? E a numerologia? Que a gente faz aí, né? Os nossos grupos de estudo, de pesquisas, e
e a gente faz umas viagenzinhas na maionese, como a gente costuma falar, né? E agora, Josi? Eu fiquei aqui, assim, pensando, né? E a numerologia, é lógico, né? Se nem a ciência, nem a espiritualidade, de repente, pode nos falar dessa data, mas será que com a numerologia a gente pode se atrever um pouquinho de entrar um pouco nessa questão aí ou não? Ai, Rosa, é uma senhora questão, né? Eu não acredito que a gente tenha cacife para isso, não. Né? Isso está muito mais para o povo lá de cima do que para a gente. Na minha opinião, na minha visão restrita de um ser humano, né? Eu acho que está mais para eles do que para a gente. Isso não nos cabe. Como várias outras coisas nessa vida não nos cabem fazer. Nos cabem executar e seguir em frente, aproveitar e crescer e desenvolver todos os nossos potenciais, tanto como humanos como espíritos. Né? Então, isso, para mim, é um ponto que nunca me passa pela cabeça. Curioso, me passou agora. Muito curioso. Para mim, a pessoa realmente ela nasce, ela cumpre o processo reencarnatório, aquilo que eu acredito, né? Sou da escola antiga, então, ainda. Né? Eu sou da escola da Blavatsky, sou das escolas orientais. A reencarnação, na realidade, ela acaba, né? O fim do processo reencarnatório, ele se dá quando a criança vem ao mundo e dá o primeiro respiro, a primeira respirada, quando ela recebe o Atma, né? Entra pelos seus pulmões e aí sim o espírito acoplou aquele corpo, que já era dele, já existia uma conexão, mas não era uma conexão fechada ainda, era uma conexão que ainda existia uma barreira que era a mãe, uma barreira física ainda que é a mãe, e que essa barreira só é quebrada no momento do nascimento e no momento da primeira respiração, onde realmente você está vivo. Né? Quando o médico lá... E se você não respirar, o médico vai lá e você já começa a vida apanhando. Você já tem que chorar ali para mostrar que você já veio ao mundo. Né? Então, a minha grande questão nessa confusão toda que se faz, e a numerologia me aguçou demais, foi uma das primeiras coisas que me deixou em desespero, foi exatamente isso, o dia do nascimento. A gente, depois que habitua com a numerologia, você passa a conhecer as pessoas a partir do seu dia de nascimento. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço, as pessoas acham esquisitíssima, né? Acho que eu estou querendo dar parabéns para elas no dia do seu nascimento, hein? E fecha, não tem jeito. Então, como eu constatei isso a partir do momento que eu comecei a estudar numerologia, das coisas que me passaram pela cabeça foi, bom, a pessoa nasceu naquele momento, né? Ela estava prontinha, o corpo já estava pronto, o espírito maduro, todo o processo reencarnatório para finalizar. Né? E aí, de repente, alguém vai e diz assim, não, vamos marcar para uma semana antes. Isso começou a me dar um certo desconforto, porque até então eu nunca tinha pensado nisso. Né? Eu passei a pensar nisso durante os estudos da numerologia. Eu falei, gente, e como é que fica esse meio caminho? É lógico que a vida não joga dados, a natureza não joga dados, a vida não joga dados, o pessoal lá do plano superior já tem todas as suas técnicas e jeitinhos de acertarem a coisa. Mas o quanto a gente está dificultando para aquela criatura exercer exatamente o seu eu, a sua essência. Isso me preocupa muito.
Veja bem, deixa eu só fazer uma introdução aqui, depois eu vou puxar o gancho para você, Uhum. Paulo. A questão a fecundação, quando ela ocorre, é muito difícil saber o momento exato em que ela ocorre. Então, qualquer questão com a numerologia anterior ao nascimento, no meu ponto de vista, ainda é especulação. Tá? E como, pelo menos a nossa abordagem da numerologia é uma abordagem como ciência, ciência não vai na especulação, no achismo, ela vai com o pé no chão naquilo que é possível de ser comprovado por métodos e sistemas adequados. Né? Então, nós começamos a partir do momento em que o ser nasceu. Daí para diante, nós começamos a estudar a sua vida a partir dessa data de nascimento e do nome que esta pessoa recebe. Paulo, você tem experiência com reencarnação, com terapia regressiva e constelação também. Você tem algum caso interessante? Eu vou até colocar um caso aqui, vou minimizar as informações para que não seja de maneira alguma identificado, coisa assim, mas numa determinada ocasião, uma pessoa me contou uma história da vida dela, da vida pessoal dela. Ela, quando estava grávida do seu último filho, ela já tinha ouvido falar de numerologia, e aí disseram para ela aprendeu, porque o número 8 acabou virando um grande amuleto para ganhar dinheiro, né? Uma distorção total do número 8, que a pessoa que tinha destino 8 ia ficar rica e poderosa. Então ela escolheu uma data para o nascimento do filho dela, de modo que desse destino 8. E aí ela me contou que ela foi propor isso ao médico dela e ele se recusou. Disse, não, eu não faço isso. Aí ela trocou de médico, encontrou um que fez, que aceitou e tudo bem. O resultado é que, quando essa mulher me relatou o caso dela, esse filho dela já estava em torno de 30 anos de idade, drogado, sem emprego, tá? Completamente desgovernado e perdido no mundo, e ela já havia passado por um câncer de útero, teve que extirpar todo o útero. Me parece consequência dessa brincadeira, ou não, Paulo? O que você acha? Qual é a sua opinião? Veja bem, toda causa é reação. Eu quero fazer um gancho aqui ligado a Josi Miranda, porque ela colocou essa guerre-guerre que vai do espírito essa hora depois, 8 dias depois, assim por diante. Quando o espírito já está encarnado desde a fecundação, ele já está sujeito aos efeitos do que ele causou lá atrás ou mal resoluções. Então, pode a equipe espiritual que borda pai, mãe, médicos, pediatra, obstetra, amparadores, tudo, eles vão intuindo a criar situações para mudar, para amanhã, depois, tal. Então, esse joguete é tendências daquilo que a pessoa no passado plantou e não resolveu. Agora, migrando para o teu campo aí, lá do útero, vamos para o útero dessa pessoa ali, ligado assim. Então, já dá para ver, por mentorização que nos passam a espiritualidade, justamente já acertos a serem feitos que agregam situações que vão ocorrer. O despertar evita um processo kármico, que é um boleto de acontecer fatalidades negativas, mas a maioria não desperta porque ela vai pelo tombo da tendência. E não se preocupa, porque na nossa vida atual, ou na encarnação atual de um ser, é sempre crescer, mamar, aprender a falar, ficar com a mãe, crescer, ir para a puberdade, criar um caminho, ter um grande amor, uma casa, um relacionamento, uma intimidade, fazer um pé de meia e para garantir uma vida. Então, essa tradição está muito comum e as pessoas não reagem. E através da numerologia, que eles estão observando aqui, é colocada uma codificação que dá uma exatidão dos mecanismos que podem ser mudados. Às vezes é no próprio nome, certo? Porque a nomenclatura, mesmo com o pai de e alguém entendido, que entenda esse procedimento cabalístico ou não, porque até Jesus usou a cabala na sua vida, que foi até a idade que ele teve. No tempo da Palestina, lá, isso é descrito com fidelidade. Então, todo esse mecanismo, o que ele gera? Situações que vão de encontro a necessidades e reparos no campo terreno. Por isso, essa situação de passar por isso ou passar por aquilo. E indo a índices de nomenclaturas, carimbos, que é o número, certo? Tudo fica carimbado segundo a segundo, ou milésimo a milésimo. E a numerologia, sabiamente, vem reconhecer isso, um amparo assim, espiritual fantástico, não importa qual seja, desde que seja séria, certo? De colocar essas etapas e entender que efeitos dessa ação
podem ser mudados através da compreensão desse carimbo, que é o momento do instante tal. E como a pessoa, o espírito que fecundou e começou a crescer dentro da mãe, para depois nascer, como a Josi colocou antes, que é sair da terra, né, sair de dentro para o ar, ali é um nascimento da planta, do caule, da própria folha, ele vai se entender numa outra consciência. Antes disso, embora já tenha nascido na fecundação, é uma outra compreensão que está em andamento para, num futuro imediato, a numerologia avançar nessa dimensão de progresso terreno, que é a consciência humana. Então, são tantos fatores que levam, e voltando para o processo regressivo, voltar a um trauma, um bloqueio, que carimbou uma situação que afeta no hoje. Então, pode ser do nascimento, dentro do útero, nessa vida física dessa encarnação, ou em porões antigos, que são marcas de existências anteriores, onde se executou situações traumáticas de errante. Daí, tudo que se errou, que é o negativo, hoje dá errado. E vem no momento certo, tipo como se fosse um boleto, a situação a ser reparada por escolha do espírito. Não há punição que venha do alto. O espírito, sempre antes de reencarnar, lá no planejamento reencarnatório, ele pede tudo o que ele quer. Se ele tem 10 débitos no campo terreno de vida, última existência, ou outras, matou, roubou, estrupou, situação, ele mesmo se recuperando na entrevida, se arrependendo e se reformando, ele tem o débito na lojinha chamada Terra, onde ele precisará voltar numa outra oportunidade, passar o seu cartão de crédito, que o código é só dele. E aí ele vem e não sabe disso porque é esquecido o tempo passado da consciência das vidas anteriores, e ele só tem a tendência para isso ou aquilo, seja para o mal ou para o bem comum. Daí tudo que ele executou de positivo dá certo no hoje. Agora, o que ele executou de negativo, vem um boleto que pode ser doído, e às vezes a pessoa questiona até o poder criativo, que é Deus, por que isso acontece comigo. É verdade. Se percebe, claro, que há muitas injustiças neste nosso mundo, né? Mas, perante a lei maior, não há um único ser humano injustiçado. Né? Porque nós não somos vítimas, a gente estamos vivendo aquilo que a gente causou a nós mesmos. Então, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né, ou vice-versa, se não erramos no hoje? Então, tem situações, uma criança com 7 anos pode ter um tumor na cabeça, ficar 8 anos em uma cama. Se Deus é pai, é poder criativo, por que colocaria um filho sem uma perna e outro com 2? Aí não seria pai. Então, nessa conexão que a gente começa a compreender e entender essa ordem numérica da reencarnação, que é 1 mais 1 é 2. Agora, no campo espiritual, que foi citado antes, né, isso pode ser 1 mais 1 é 1. De toda a conotação de junção, de quântica, de numerologia, de campo espiritual, de experiência, e compreender o sentido da vida, que ainda não é de total felicidade a gente entender tudo isso. Exatamente. Nós somos, na verdade, vítimas, sim, de nós mesmos. Falando de regressão, eu posso citar, o companheiro pediu um exemplo, a gente atende muita situação de pessoas que estão com efeito ocorrendo hoje, machucando hoje, não erraram hoje, e no atendimento psicoterapêutico e de psicanálise, na consulta que a gente faz, a gente detecta, através da aula, de uma releitura, tudo o porquê e a fonte onde é. E se for no campo passado, que a gente procura com técnicas de formação e mais o consenso vibratório, ir até esse trauma e fazer reviver isso e entender que ocorreu naquela época. Agora, por que afeta hoje? Porque a pessoa vem com a tendência, morreu afogado, tem medo de altura, de água, e assim por diante. Então, tem várias situações que afetam no hoje, que o registro está lá atrás, seja nessa existência ou outra. Quando se traz esse trauma em campo, ele passa por ele, e ao compreender-se pelo espírito e pela consciência, e subconsciência que houve lá atrás, ele se desliga de um sofrer que ele está trazendo para repetir, no caso, nessa existência aqui. Então, a tendência do ser humano, ele repete ciclos errôneos ou errados, por isso que também a gente faz a constelação familiar, para colocar as considerações, situações, e viver do hoje em diante, vivendo esse agora. Não sofrer pela terça-feira que vem, e nem pela passada, e entendendo que um futuro existe, dependendo da minha ação no hoje, e que um presente existe, porque lá eu plantei isso.
Então, essa consciência não é divulgada, e agora que está, através de técnicas como vocês fumando e outras situações aí, holísticas, né, que justamente trazem à tona essa pressa que o universo tem, por isso está a pressão terrena aí com fatos, tragédias, viroses, pandemias, tudo, porque ou se apressamos, ou o nosso campo, que é a morada, que é o planeta Terra, ficará pior. Então, contando essa situação, vamos trabalhar no hoje, que é o exato segundo, quem que eu sou agora? Isso responde tudo. E me garante o meu futuro imediato, que é o próximo segundo, minuto ou amanhã. Muito bom. Rosa, Josi. Então, Luiz, esse exemplo que tu deste aí com relação, né, à mãe lá que organizou, né, que programou, né, essa data para o filho nascer, será que a gente poderia, então, observar no comportamento das pessoas, né, alguma correlação com relação a isso, de ter interferido nesse livre-arbítrio desse ser, né, e ter predestinado lá junto com o médico a data tal, que muitas vezes não está nem na hora de nascer, né? Eu dou um exemplo no meu caso, que a minha filha, pela todo o processo, né, né, da gestação e tudo mais, então eles dão lá uma data aproximada, né, que pode ser uma semana antes, uma semana depois, enfim, né, de nascimento. E aí ela passou daquela data. Ok, ela nasceu no dia que ela realmente queria nascer. Eu tinha o meu médico, ele já vinha me falando que provavelmente seria, né, por cesárea, porque eu não tinha dilatação, colo fechado e tudo mais, né? Só que ele não marcou, ele ia sair de viagem, mas não fez o que a gente vê muito aí, né? Vamos marcar a tal data. E às vezes, quando marca essa data, é até mesmo datas assim, bem antes ainda, né? E aí acho que ocorre também o que vocês já falaram, né? Então, eu não marquei data nenhuma, o meu médico não interferiu, eu não estudava numerologia, então não tinha conhecimento, mas tinha conhecimento de terapias, da espiritualidade e tudo mais já, né? Então, eu quis deixar, bom, se for parto de cesárea, mas primeiramente ela vai vir, né? Vai ser o momento certo, né? Vou entrar em trabalho de parto. Então, será que essa questão que ocorre muito em nós, como consultores em numerologia cabalística, eu já fiz alguns estudos, né, para os pais gestantes ali e tudo mais. Tenho situações na família também que chegou para mim de querer, né, ver aí um dia bom, uma data boa e tal, aquela coisa toda. Será que isso pode nos dizer aí, nos responder, né, algumas questões com relação aos comportamentos, né, o comportamento das pessoas que a gente anda vendo por aí, ou até mesmo que a gente acompanha do nosso consulente ali de estudos, que a gente se aprofunda? Rosa, veja bem, eu tenho uma visão particular, vamos dizer assim, sobre esse assunto. Como essa data é planejada lá em cima, e há uma interferência aqui, e muda, esse ser vai ter que se adaptar a um plano B. Então, essa adaptação, ela nem sempre é fácil, né? Às vezes ele, dependendo, vamos dizer assim, da maturidade desse espírito, da sua capacidade de superar desafios e obstáculos, ele vai penar um pouco, ele vai demorar a se adaptar ao plano B. Né? Esse exemplo que eu citei, que me foi relatado pela própria pessoa que foi minha aluna, me parece que tem a ver com essa interferência, me parece que ele não conseguiu se encaixar no plano B. Diz que houve alguma coisa ali que não deu bem certo, não estava no momento certo. E me parece que depende muito da maturidade do espírito, que ele pode, com isso, se revoltar, porque houve uma interferência e ele fica desgostoso, aborrecido. Veja bem, enquanto criança não sabe por quê. Porque o espírito, quando fora do corpo, ele recupera a consciência adulta, mas enquanto ele está dentro do corpo, ele age com a consciência da criança. Então, ele não sabe, mas fica registrado isso na sua memória. E mais adiante, na idade adulta, isso vai causar problemas, né? Nós sabemos que muitos dos distúrbios psíquicos acontecem por essas memórias registradas durante a gravidez, durante a gestação e nos primeiros anos de vida, né?
E depois se repercute em distúrbios psíquicos. Então, o meu ponto de vista é esse aí, né? Não sei, você, Paulo, Josi, como é que vocês veem isso aí? Eu tenho a tendência a pensar assim também, Luiz, até porque eu peguei 2 pessoas, eu não fiz o mapa dessas 2 pessoas, mas eu conheci 2 pessoas que tinham uma situação muito interessante. Elas eram registradas com um nome, mas eram conhecidas por outro nome. Simples, isso. Nem a própria mãe da pessoa, de uma delas, a chamava pelo nome de registro. Para mim, isso, uma mãe põe um nome numa filha e não a chama pelo seu nome, acho muito estranho. E, coincidentemente ou não, essas 2 pessoas nasceram de parto programado. Eu não sei. Se pensar mesmo, Confuso, né? Conversei com uma pessoa que ele falava assim, mas se eu não escolhi quando eu que, né, não escolhi meu nome, primeiramente, ele falava. Uhum. E eu também não escolhi quando eu quis nascer, porque fizeram cesárea. Então, uma pessoa assim que trouxe bastante questões, né, com relação à numerologia até, por conta desses fatos. Dessa interferência. Uma certa revolta, né? Muitos espíritos, inclusive, se auto-abortam nesse primeiro momento aí pós-fecundação, justamente pela consciência do que programaram, e a lida que eles vão ter com o processo kármico, que as pendências e boletos, eles se desacorajam. Não tem espírito que, nesse período ali do primeiro ao quarto mês, se auto-abortam, eles desistem pela vida, e ele tem o poder, não é de se matar, mas ele não vinga, e daí não se liga às razões fisiológicas da mãe para formar o feto, e acontece o aborto, que chamam de espontâneo. E, na verdade, é a vontade do espírito que ele deu por livre-arbítrio, nesse caso aí, não quero reencarnar porque eu não vou aguentar isso. Porque quando se escolhe, no plano espiritual, recuperar numa próxima vida os débitos, o espírito fica todo comovido porque ele está reformado no mundo espiritual e tudo é luz. Eu vou lá, a reencarnação é um piscar de olho, e eu vou, se eu matei meu filho abandonando a boca. Daí agrega um espírito que também tem acertos judiciários de vida passada para vir abrigar esse lar e oportunizar o reparo em vida física, que é uma necessidade obrigatória aí do plano do determinismo, que é a carta de vida do espírito, que é evoluir e não estacionar. Isso acontece, sim, muitas desistências, sim, né? Os tais abortos espontâneos, evidentemente que não podemos generalizar, há causas e causas, né? Mas muitas delas são essa desistência, né? O espírito se retrai, ele dá para trás, não vou aguentar, não estou preparado e tal. Não quis o plano B, certo, né, Luiz? Né? Então, é uma questão bastante complexa e que quando nós olhamos para ela na vertical, né? Eu sempre digo, quando nós olhamos as coisas na horizontal, nós vemos caos na nossa frente, porque o nosso horizonte fica limitado. Mas quando nós elevamos a nossa percepção, nossa consciência e olhamos de cima, que é aquela visão ampla que transcende os limites, as geografias e as encarnações, nós compreendemos muito bem o que acontece, né? Como é que é o nosso processo todo, né? Então é isso aí, né? Ao reencarnar e cair no processo de montar o feto, é muito grande, porque nesse momento existe toda uma configuração planetária, posição de galáxia, de tudo, se você quiser é o estudo que vocês mandam também, e registra uma situação dali em diante. E mais adiante do nascimento, que é sair para fora, né, que é o nascer, o que acontece? É um registro muito maior ainda, porque ele vai respirar o ar, que é da atmosfera de um campo terreno, de um campo de crosta terrestre, de campo sem a atmosfera e de um campo planetário. Então, o que está regido ali nesse registro? Dali em diante, esse estudo que é fantástico, entender quais as tendências que ocorrem e se precisa mudar alguma coisa, às vezes até um nome, até uma situação. E isso envolve o quê? A numeração. O 1, 2, 3,
esse, seja sendo em milésimos ou não, é uma congregação que o espírito está num mar que ele não tem muito o que fazer, a não ser executar a órbita do melhor, não prejudicar, não se piorar. Mas, pelo trajeto, ocorrem coisas de insuficiência ou negativas, ele se depara com isso, se enrubesce, e daí, na teimosia, por tendência do espírito, continua errando e repetindo ciclos, e assim demora a sua evolução, mas o poder criativo, que é Deus, que não é um homem, é uma totalidade, não tem pressa, porque o espírito é eterno. Então, sempre estaremos nos sentindo vivos em algum plano do universo, terreno, ou numa outra esfera, ou no mundo espiritual, que também são esferas, que as estrelas que brilham de noite, todos os mundos habitados, né? Então, é uma grande viagem do espírito, que a nossa consciência humana, na terceira dimensão que ainda estamos, não temos a compreensão de ter essa resposta que a gente tanto busca e tem até uma certa ansiedade, como é esse encontro aqui, e os que estão nos ouvindo. Uma questão aí, a Josi falou de nome, né? Eu tenho observado algumas coisas interessantes, né? O primeiro nome, me parece que ele faz parte do planejamento lá de cima também. Então, eu, quando vim para cá, eu quero me chamar Luiz, vamos dizer assim, né? E o que se observa é que esse nome ele é intuído, ele é inspirado, ele é passado para a mãe, geralmente. Muitas vezes a mulher sabe o nome dos filhos que ela terá antes mesmo de engravidar. Ela tem aquela convicção, aquela sensação muito forte, firme, né? Isso, eu tenho notado isso muito. E uma coisa interessante é que quando este primeiro nome é exato aquele que deveria ser, que foi escolhido no planejamento, eu não vou falar dos demais nomes complementares e sobrenome, porque aí já entra na questão do livre-arbítrio dos pais, da escolha deles, tá? Mas esse primeiro nome ele me parece muito sagrado. E o que eu tenho observado é que quando este primeiro nome é aquele exato que deveria ser, nos primeiros períodos do nome, os primeiros arcanos que nós observamos pela numerologia cabalística, que são as primeiras letras do nome e seus valores correspondentes, nós identificamos situações reais do modo como aquele ser nasceu. O que aconteceu? Se ocorreu alguma situação mais traumática no início da sua vida, nos primeiros anos do nascimento, isso é uma coisa muito interessante de observar. Outra coisa interessante que eu observei também, em muitos casos já que passaram por isso, quando ocorre uma mudança de nome, principalmente no período entre o nascimento e os 7 anos, do primeiro setênio, essa pessoa, depois de adulta, ela tem uma espécie assim de conflito de personalidade. Ela parece que tem uma certa dúvida entre quem eu sou e quem eu sou. Uma coisa mais ou menos assim. Eu tenho observado em vários casos desses, tá? Estudando as características de personalidade dessas pessoas, né? Então, me parece que além desta data, que é o portal que nós nascemos, eu sempre me refiro a essa data como realmente um portal. E é interessante porque é um portal muito parecido com o formato do útero, né? Você tem o ano, o mês e o dia, que é o canal do nascimento, né? Um negócio muito interessante isso. Além desse portal do nascimento, me parece que no pacote vem pelo menos o primeiro nome, né? O que vocês acham? Faz sentido isso? Ou eu estou viajando na maionese? Olha, eu fui homenageada, como diz, né? Meu nome é um nome composto, é Rosa Noeli, Rosa de uma avó, né, materna, Noeli da avó paterna. Eu tenho quase certeza que eu acho que eu não escolhi o meu nome, eu fui homenageada. Ou você foi a homenagem, né? Eu fui a homenagem, na verdade. Eu acho interessante, né? Eu gosto muito do meu primeiro nome, Luiz. Eu me identifico com ele, eu gosto. E o meu segundo nome é Antônio, Luiz Antônio. E eu não gosto desse segundo nome. Eu não, sabe, Luiz Antônio nunca encaixou direito. Luiz sempre encaixou bem. E eu nunca perguntei para minha mãe, interessante, nunca perguntei isso. Mas eu tenho quase certeza, como eu sou o primeiro filho, o primogênito, ela me colocou
o Antônio, porque ela era devota de Santo Antônio. Eu sei que ela era devota de Santo Antônio, porque lá na vila, no povoado onde ela nasceu, lá no interior de Riozinho, que fica lá no fim da linha do ônibus no Rio Grande do Sul, ela era a comunidade de Santo Antônio, tinha a capela de Santo Antônio, e ela era devota de Santo Antônio. Então, eu tenho quase certeza que, como primeiro filho, ela escolheu esse nome, Luiz Antônio. Mas eu não me identifico muito com Antônio, não. Agora, Luiz, eu me identifico perfeitamente, né? Então, eu me dou por muito satisfeita, porque eu nunca me vi com outro nome que não fosse Josiane. Ah, eu também não. Eu nunca... Josiane. É muito interessante, né? Falou de Josiane, eu me encaixo. Eu, no meu caso... todo mundo me chama de outra coisa interessante, Paulo, antes de você falar, outra coisa interessante, né? E isso eu sempre recomendo aos meus alunos que façam essa experiência, né? O nosso primeiro nome marca a nossa identidade visual. Façam a experiência. Vão na internet e pesquisem fotos de pessoas digitando o seu primeiro nome. E vocês vão se surpreender. Com uma certa sensibilidade, você identifica traços fisionômicos semelhantes em todas as pessoas que têm o primeiro nome igual. E é interessante porque aqueles nomes mais tradicionais, João, Pedro, Roberto, Maria, Carolina, etc., etc., você identifica na rua. Você é capaz de chegar e dizer, bom dia, seu Antônio. Mas como é que você sabe o meu nome? Está escrito aqui. É uma coisa impressionante como o primeiro nome ele marca a nossa fisionomia. Paulo, o que você acha dessa nossa... desses nossos devaneios. Nossos devaneios. Do nosso ponto de vista pela numerologia, parece fazer sentido. Agora eu quero ver a sua opinião. O nome, eu sou Paulo, né? O nome que todo mundo tem, vamos falar assim, né? E eu nunca não gostei... Vou dizer uma coisa, você tem cara de Paulo, mas você tem cara de Paulo. Sim, tá certo. Vai na internet, busque fotos de Paulos e você vai se surpreender. Tem essa semelhança, eu já percebi até com clientes que vêm na clínica, que o rosto, a faceta é muito parecido. Amigos, tudo, nariz, tem protótipo aí. Porque tudo é um sincronismo universal em cima do bem comum da nossa igualdade, como seres, embora tenhamos uma individualidade. E eu, como Paulo, todos falaram da sua experiência do nome, Paulo, e eu sempre gostei do número 7. E depois que eu comecei as formações holísticas, que eu fui me tocar, entre aspas, que eu sou o 7º filho de uma família de 11. E o número 7 Paulo, nunca seja forte. E o nome Paulo dá 7. Também eu não contei isso. Não percebi. Paulo é 7. Só esse nome, Paulo, quando você soma os valores das letras, dá 7. E um dia o André Luiz, numa psicografia, através de um psicoterapeuta de confiança, há muitos anos atrás, falou até do meu nome e o porquê que eu era o 7º e porquê que nessa família eu era diferente. Vou trabalhar essa parte questão mais assim holística, espiritualista, né? Tipo o bruxo da casa, assim, né? Certo? Então, isso foi diferente para cair nesse mundo da espiritualidade, buscar formação e não ficar só no mar, né? Então, essa sincronia dos nomes não é viagem, é uma tendência. Mas tem gente que escolhe no mundo espiritual ter o nome de fulano, de Júlio, de Paulo, de Josiane, de Rosa ou de Luiz, assim por diante, e quando chega no campo terreno, enquanto está se formando no feto, alguém da família, isso às vezes é kármico ou necessário, estabelece uma força propulsora que está encarnado antes, que chegou antes, né, no sistema familiar, e muda os preceitos e contraria a vontade do espírito que tem o nome. Então, tem criança que nasce, tem o nome de fulano, de tal, fulana, odeia o nome desde quando é chamado. Isso nós identificamos no estudo numerológico. Quando nós fazemos o mapa de uma pessoa, aquela pessoa que não gosta do primeiro nome, quase sempre é essa questão. Não é isso que eu queria, não é o nome que eu queria. Eu então, tem pessoa que agoniza.
Então, E agoniza. Eu fiz uma regressão uma vez de uma pessoa que tinha um nome tal, já faz 3, 4 anos isso, e o problema era o nome. Ela odiava de se morder, de lacerar, de psoríase, de unha, de tudo, porque não gostava de ser chamado pelo nome, agregou, colocou um monte de apelido, não adiantou, porque não funcionava, porque era um processo kármico dela. E a gente voltou lá na fonte, que era uma vida de jagunços lá, e uma codificação lá de não ser aceito e ficar fora do cercado, causou um trauma que ela já tinha 3 ou 4 encarnações, repetindo a situação do erro e estava sofrendo até que ela melhorasse pela aceitação, pelo perdão e a compreensão. E não tinha apoio. E essa pessoa tinha 11 para 12 anos quando eu atendi. E daí a mãe também fez um procedimento de regressão, tudo. Hoje é outra história e a pessoa está seguindo viagem de uma maneira bem aceitável. Impressionante como o acaso realmente não existe, né? Existe um encadeamento de eventos, uma programação, uma inteligência que organiza e coordena tudo, que é impressionante, né? Eu fico, assim, como é que eu vou dizer, até estupefato quando eu ouço alguém dizer assim, eu não acredito em Deus, né? Bom, em primeiro lugar, preciso perguntar qual Deus você não acredita, em qual Deus, né? Nesse Deus personificado que você aprendeu aí nas religiões, ou nessa infinita inteligência que criou tudo isso, que emanou essa criação, e que você vê aí, né? Por exemplo, você vê essa planta aqui, que às vezes eu fico olhando para ela e digo, mas que coisa impressionante, que consciência tem aí, que programa tem aí, que plano existe aí, que ela forma as suas folhas seguindo uma simetria, seguindo... Né? É uma coisa impressionante, né? E ainda nós, humanos, que ousamos até duvidar da existência de outros planetas habitados, né? Nós nos achamos muito grandes dentro desse universozinho aqui que nós estamos. Um universozinho em comparação com a totalidade do cosmos, né? Na verdade, é um universo gigantesco, né? A nossa petulância é muito grande, né? Isso mostra o nosso atraso ainda, né? E o monopólio que é exercido, um deles é pelo processo religioso, nada contra ninguém, mas cada um tem seu clero, né? Então, é muito atrasada essa consciência, desde a compreensão bíblica, tudo, porque são considerações, metáforas, situações que a cultura agora que está se espremendo, porque tem avisos por aí, tem sinais acontecendo, espirituais, numerológicos, holísticos, tudo, que é preciso se mexer, que é uma escolha nossa numa nova terra, digamos assim, um novo momento, uma nova transição, uma nova consideração mental. E esse poder criativo que chamamos de Deus, né, certo? Então, tem muita faceta, muita definição, muito conceito, que, lamentavelmente, guia as pessoas, até por processo kármico, a ficarem nesse patamar de alienação e não evoluir com a pressa que poderia ser. Uhum. Agora, eu queria voltar a essa questão toda, nessa responsabilidade toda, porque a vida é muito perfeita. A consciência que nos criou, ela nos criou de uma forma completamente planejada. Tudo na vida é estritamente planejado. Não existe nada assim lançado ao ar, ao léu, né? Tudo é muito perfeito. Fico eu pensando como uma consultora numeróloga. Qual é a minha responsabilidade em meter o meu bedelho e alterar alguma coisa que já foi determinada lá por cima?